MT Video Production apresenta Fadações. Não seria melhor? Fabulações? Vamos prosseguir. História pessoal. Era uma vez um garoto, filho de José e Maria. Não era Jesus? Sim, Maria Luísa, que morava numa casa toda feita de pedra. Sim, de pedra. Mas de pedra não era o seu coração. Ele ficava meio tristinho quando pessoas paravam em frente à sua casa, um sobrado todo de pedra, a que chamavam de o castelo. Eu disse meio tristinho, sim, porque ele não ficava todo triste. Também ficava meio feliz, pois, ao contrário, até chegava a confirmar o que as pessoas queriam saber. Era ali um castelo quais os da Transilvânia. Era mesmo mal assombrado o seu castelo. Ali ele conversava com o vampiro Drácula e com o mágico Mandrake, personagens das tantas histórias em quadrinhos que ele, por hábito, muito lia. Para piorar, ainda havia a sua mãe, um pouco sensitiva, mística, a dizer de conversas com invisíveis, que somente ela via, sempre com pressentimentos, com visões e previsões. O garoto era meio metido a escritor e já rascunhava seus escritos. Chegava a simular cartas de reis e rainhas e condes e as introduzia nas frestas das pedras da parede. Com isso, pretendia que, num futuro, pessoas descobrissem ali os presumíveis documentos históricos. Um pouco mais crescido, passou a fazer narrativas, sempre escritas à mão, pois tanto ele não possuía máquina datilográfica, nem ainda existia o computador pessoal. Na escola primária, suas redações despertaram interesse de professores e de alguns colegas estudantes, seus primeiros leitores. No curso secundário, prossegue com a escrita, escrevendo poemas e contos, e até fazendo jornal todo escrito à mão. Esses textos, após lidos, transitavam de mão em mão. Essa inicial clientela já o aceitava como exímio na língua portuguesa, embora ele também fosse obcecado em matemática. O pai, que herdara de seu avô a profissão de ferreiro, não o quer nesse duro ofício já em vias de extinção. O pai, também serralheiro, deve ter percebido no garoto a sua falta de vocação e o seu desinteresse por bigorna, forja, fole e martelo. E outra, era muito trapalhão, sobretudo com ferramentas. Assim, é incentivado a estudar. Teme que ele fique como Campos Lara, aquele personagem de O Feijão e o Sonho, de uma telenovela baseada no romance de Orígenes Lessa, exibida em 1976. Então, adolescente, já estudante universitário, na Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, prossegue com os seus escritos, ali participando de um grupo literário chamado Grupo Letra, composto por alunos e por professores. Dessa seleta turma de intelectuais, enorme incentivo recebe, abrindo-lhe oportunidades. Renato Pacheco, Luiz Bussato, Reinaldo Santos Neves, José Augusto Carvalho, Oscar Gama Filho, Miguel Marvila. Membros da confraria passam a ser, então, seus bem confiáveis mentores. Esse grupo edita uma revista e já no primeiro número aos seus textos dedicam 55% das páginas, o que o torna conhecido no meio literário. Nos números seguintes, continuam a publicá-lo, passando a ser cada vez mais reconhecida a sua habilidade verbal. Da imprensa, ganha elogios. Participa de concursos literários, sempre conquistando notoriedade.
Participa de várias publicações coletivas, sobretudo da prestigiosa revista Iman, editada por Sandra Medeiros, também editora do mais recente livro de que já falaremos. Fadações, a história. Com uma história fantasiosa em tom de galhofa, resolve homenagear a 4 amigos escritores, Oscar Gama Filho, Valdo Mota, Reinaldo Santos Neves e Tércio Moraes. Escrevendo, rascunhando, reescrevendo, refazendo sempre à mão, surgiu o conto Fadações. Essa sua história, em 1986, venceu um concurso literário na UFES. Depois, em 1989, saiu publicada num livro intitulado Uma, Duas, Três Histórias Infantis, junto com o 2º e o 3º lugar. Esse volume, ilustrado por Joyce Brandão, foi considerado altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Vamos lá. Tanto Wanda Santosili, em 2º lugar, quanto Laci Ribeiro, em 3º lugar, publicaram depois, individualmente, os seus contos. Ele, não. O jovem, agora possuidor de máquina datilográfica, mas sempre manuscrevendo, obsessivamente alterando aqui e ali, resolveu retocar ainda mais a sua obra. Por fim, considerando acabada a tarefa, datilografava. Datilografando à máquina. A escrita manual diária, segundo o estudo de 2024 do Instituto de Neurociência Cognitiva de Berlim, reduz em 27% os níveis de cortisol. O movimento rítmico da caneta libera dopamina, que neutraliza a ansiedade já bem comum em processos criativos. Seus livros. E enquanto isso, de sua produção juvenil, publicou em livro 50 poemas e publicou 26 de seus contos. Essas 2 obras obtiveram muita aprovação mesmo entre os mais exigentes críticos. Uma certa repercussão na imprensa houve. Em 2024, aquele conto intitulado Fadações foi mais uma vez reescrito e ampliado com o personagem poemático. A história tem início no reino do príncipe Princivaldo e foi publicada no formato livro, ilustrado por Vitor Bazzani. Como estudo, teve uma inicial capa, depois foi feita a definitiva. Na confecção do livro físico, contou-se com outros notáveis colaboradores: Sandra Medeiros, pela Iman Casa Editora, o professor José Augusto Carvalho como revisor, o professor Francisco Aurélio Ribeiro com ensaio crítico, o mestre Ian Siqueira com o prefácio, Sandro Medeiros, o Chan com projeto gráfico, Renato Bazzani e Valadão Tavares com fotografias, além de Vitor Bazzani com ilustrações. A resenha, o enredo da história eis. Num certo reino, a sempre desaparecida fada Aparecida, em malogradas buscas ao príncipe Princivaldo, vivencia muitas aventuras mágicas, deparando-se com inusitados personagens alheios à sua questão amorosa, quais o híbrido conde Mandrácula em seu fantasmagórico castelo e um poemador poemático, só obcecado por números e letras. Narrativa com muita ênfase na linguagem, repleta de recursos estilísticos bem próprios do autor, ainda contém multissignificações, tom parodístico, além de uma boa dose de ironia e crítica a certos valores excludentes. Vejamos a escalação dos personagens. Rei e rainha, pais do príncipe Princivaldo, vivem num rico castelo. A princípio, diante do talento musical do filho, até ficavam bem envaidecidos por terem gerado um artista. Mas, para perpetuar no trono a família, queriam preparar sucessor casadoiro e realista. Príncipe, cujo nome é Princivaldo, possui o dom do canto
e, sobretudo, de cantar fados. Sua voz algo esganiçada, fina, é a princípio tida como refinada, culta, chique, demais da conta. Tem ojeriza pelas coisas práticas, convencionais, foge dos negócios reais. Fada, de nome Aparecida, ainda bem novinha, pelo príncipe sente crescer no seu coração uma arrebatadora paixão, antes apenas platônica. Sem o conhecer pessoalmente, em idas sempre mal-sucedidas parte em busca dele. Bruxa, fada malévola, madrinha de Aparecida, é procurada para intervir em prol do propósito amoroso da fadinha. Mas aconselha a afilhada a tomar um outro rumo, a ficar fora de romances sentimentais. Poemático, um misto de poemador, poeta e matemático, é obcecado por números e letras, amante da simetria, metódico, todo imerso num fantasioso oceano algébrico. Fado ou mago, vendo a crescente tristeza do príncipe, toda a sua rejeição pelos próprios pais e pelos súditos, abraça a causa do desprezado, com ele fugindo para uma história em que ambos fossem únicos. Conde Mandrácula, embora o seu título de nobreza, é sinistro e solitário habitante de um fantasmagórico castelo, com misteriosa mania de declamar versos esquisitos. Gênio, de nome Eugênio, ao invés do que sugere a essência de seu nome, é ironicamente mal entendedor, incapaz de compreender mesmo uma comunicação repetida. Rei Reinaldo, governa um reino imaginário, onde tudo existe e não existe. Procurando informações, de lá a Aparecida sai com ainda mais incertezas. Obscuro contista. Ao fim, sentado num sofá, lê um livro cujo título é No Escuro Armados. Dá variações cênicas.